Senado aprova estado de emergência no Brasil para permitir pacote com bondades sociais. Desemprego no país cai ao nível mais baixo dos últimos 7 anos. Consumidor começa a receber dinheiro cobrado a mais na conta de luz. TSE decide que candidatos a presidente não podem gastar mais que 88 milhões de reais para fazer campanha. Pesquisa revela que mais da metade dos brasileiros dormem mal. Governo volta a incentivar vacinação pela baixa procura e aumento de casos de Covid. Primeira juíza negra toma posse na Suprema Corte dos Estados Unidos. E no Brasil, a comemoração é pelos 20 anos da conquista do Pentacampeonato Mundial de Futebol. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um balanço divulgado pela Fiocruz revelou que a cobertura de vacinação no Brasil estagnou. Faz algumas semanas que o índice de pessoas imunizadas não sai dos 84%. Pode ser um dos motivos para o aumento dos casos da doença. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de incentivo à imunização. A campanha Vacina Mais foi lançada pelo Ministério da Saúde e é promovida pelas organizações Pan-Americana e Mundial de Saúde. O objetivo é mostrar para a população que as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde são testadas, aprovadas e seguras. A Priscila não perdeu tempo e aproveitou a hora de intervalo do trabalho para colocar a carteira de vacinação em dia. Ultimamente vem surgindo vários tipos de doenças, já tem uma nova aí que é a varíola, então acho que é mais para prevenção mesmo, não chegar no estado tão grave da doença. Já a Débora, preocupada com a Covid-19, usou até um patinete para chegar a tempo de se vacinar. Até de patinete, não dá para perder, né? A importância da vacinação. Extremamente importante, salva vidas, né? Ainda tem gente morrendo, então a gente tem que prestar bastante atenção, continuar usando máscara. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, o Brasil é um dos poucos países com extenso rol de vacinas gratuitas para a população. Para você ter uma ideia, são cerca de 300 milhões de doses contra mais de 30 tipos de doenças. A CNS também aponta que as vacinas são uma das medidas de saúde pública mais efetivas, sendo, portanto, necessário que continuem sendo um bem público mundial que não pode ser retirado da população, porque mantém todos saudáveis, ajudando-nos a eliminar doenças. No entanto, a alta taxa de cobertura vacinal vem caindo nos últimos anos, deixando milhões de pessoas em risco. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, o número de crianças vacinadas com a primeira dose contra a poliomielite caiu de 3.121.912 para 2.089.643. Já para a terceira dose, no mesmo período, os números reduziram de 2.845.609 para 1.929.056. Com isso, a cobertura vacinal contra essa doença recuou no período de 98% para 67%. Mesmo com o incômodo da agulhada, a Esther não perde a oportunidade de se cuidar. Essa dorzinha da vacina valeu a pena? Valeu. Segurança é acima de tudo. E a Pfizer anunciou que está fazendo testes com uma vacina contra todas as variantes já identificadas da Covid-19. Após as denúncias de assédio sexual por funcionárias da Caixa Econômica Federal, a nova presidente, Daniela Marques, vai criar um comitê de crise para apurar denúncias contra o antecessor Pedro Guimarães. A assessoria da Caixa Econômica Federal admitiu que a Corregedoria do banco recebeu denúncias e instaurou um processo de investigação em maio deste ano, porém não foi visto na prática. Dessa forma, a nova presidente Daniela Marques traçou um plano para enfrentar as denúncias de assédio sexual envolvendo seu antecessor. A abertura desse processo também tem como objetivo apurar as denúncias e identificar se outros executivos do banco acobertaram os supostos crimes.
O comitê de crise vai ser interdisciplinar, com especialistas de diversas áreas, como, por exemplo, jurídica e marketing. Além disso, também terá como função isolar a crise, preservar a imagem da Caixa e manter em funcionamento os programas do banco como Casa Verde e Amarela, o pagamento do Auxílio Brasil, entre outros. Um dos principais pontos para a instauração do comitê de crise dentro da Caixa está nas relações da nova presidente, para esclarecer situações como essa sem que paralise o banco. Daniela chega ao comando da Caixa com carta branca do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer todas as mudanças que achar necessárias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar avalia a incorporação de mais 18 serviços como exames e tratamentos na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Atualmente são mais de 3.300 itens, mas o Instituto de Defesa do Consumidor entrou com a ação no Superior Tribunal de Justiça para que a tabela seja ampliada. Uma pesquisa inédita está sendo realizada na região sul de Santa Catarina sobre o número e os tipos de câncer infantil mais registrados na região. Os dados são de pacientes que já passaram ou que estão sendo atendidos e o resultado servirá de base para levantar a bandeira do diagnóstico precoce com secretarias de saúde e educação. Uma mancha na pele, uma verruga que não estava lá, um caroço e até mesmo uma mancha no olho em uma simples foto. Esses podem ser sinais de que um câncer pode estar se desenvolvendo no corpo de uma criança. Para treinar profissionais da área da saúde básica e da educação da região sul de Santa Catarina, um estudo inédito está sendo elaborado para identificar quais os tipos de câncer infantil são registrados nos 45 municípios atendidos pela ONG Casa Guido, que recebe crianças que passam pelo enfrentamento do câncer na cidade de Criciúma, polo do tratamento no sul catarinense. Essa pesquisa ela vem realmente para nos lançar dados, né? Nós vamos criar dados, informações ali para que a gente possa atuar. Então, nós temos agora o primeiro passo que nós estamos dando junto às secretarias de saúde dos 45 municípios que a gente atende. E aí nós vamos estar fazendo trabalhos em unidades básicas, em escolas. Então, com essas informações de pesquisa, nós queremos ser mais assertivos. A ONG, que trabalha sem fins lucrativos, buscou a parceria da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, que é a universidade comunitária da região sul. Lá, conseguiu com que uma especialista em biomedicina e doutora em ciências médicas transformasse sua tese de pós-doutorado nessa pesquisa, que irá auxiliar nas formas de prevenção. O objetivo inicial é realizar um mapeamento do perfil de todos os pacientes que já passaram aqui pela Casa Guido. Então, desde a sua fundação até o momento, nós vamos fazer um levantamento da idade média desses pacientes, vamos fazer um levantamento das cidades que esses pacientes residem, para entender quais são as cidades que necessitam de uma maior atenção, que mostram talvez um índice um pouco mais acentuado de frequência, né, incidência do câncer infanto-juvenil. O diagnóstico, né, qual o percentual, a frequência de cada diagnóstico, quais são os mais preocupantes, os mais frequentes. Questões sociais também, em relação à família, em relação ao local de moradia, em relação à escolaridade dos pais, nível de instrução como um todo, isso também está muito relacionado ao diagnóstico precoce, né, ao entendimento da necessidade de encaminhar essa criança a uma consulta médica, a um especialista. Então, tudo que nos for possível extrair de informação através dos documentos, dos prontuários que nós temos aqui na casa, nós vamos fazer um levantamento geral e estatístico desses dados. A pesquisa irá durar, em média, 4 meses para ser entregue e os primeiros dados já apontam características de surgimento da doença. Está sendo muito elucidador tudo que nós estamos encontrando, porque já temos resultados prévios em que já temos uma noção da idade média dos pacientes aqui da casa, desde da sua fundação. Após finalizar a etapa de dados, a ONG, junto com a universidade, pretendem desenvolver políticas públicas para que a conscientização seja mais frequente de pais, poder público de saúde e educação para a detecção precoce do câncer infantil. E também servirão de base para estudos científicos da instituição acadêmica.
De acordo com os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, hoje ele já é a maior causa-morte entre crianças de 1 a 19 anos, 8% dos casos. E também há estatística que 80% dos casos de câncer, se forem diagnosticados precocemente, a maior chance dessas crianças e adolescentes terem maior qualidade de vida após o tratamento. No próximo dia 13 de julho, a ONG, junto com a universidade, irão realizar uma grande conferência, convocando os secretários de Saúde e Educação dos municípios atendidos pela instituição para que os dados preliminares da pesquisa sejam passados e que os profissionais comecem a preparar esses olhares mais atenciosos para esses pequenos. O diagnóstico precoce está vindo no momento de maturidade do Guido. Nós estamos aí, o Guido, com 11 anos de vida, então a gente tem muito conteúdo para isso. E hoje a gente se sente preparado, para abrir essa frente, do diagnóstico precoce. E a gente realmente acredita muito na educação e na saúde. E veja a seguir, confirmados os congelamentos de várias tarifas para os consumidores de São Paulo. E ainda, desemprego no Brasil cai ao nível mais baixo dos últimos 7 anos. A taxa de desemprego caiu no trimestre encerrado em maio, de acordo com informação divulgada hoje pelo IBGE. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Esse é o menor patamar para o período desde 2015. O número de pessoas ocupadas chegou a 97 milhões e meio, ou seja, mais de 2 milhões de trabalhadores, além do que foi registrado no trimestre anterior. O crescimento da população ocupada teve destaque nos grupos de administração pública, defesa, educação, seguridade social, saúde humana e serviços sociais. Os dados são da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgada pelo IBGE, que avalia que os aumentos da ocupação vêm ocorrendo tanto entre os trabalhadores formais quanto entre os informais. No trimestre até maio, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado subiu 2,8%. Já na taxa de informalidade, a alta foi só de 0,1%. Mesmo com os registros positivos, ainda há mais de 10 milhões e meio de brasileiros buscando uma oportunidade de trabalho. O governo do estado de São Paulo decidiu congelar tarifas até o final do ano. Além dos transportes públicos, o preço dos pedágios das rodovias também não serão reajustados por causa da atual situação econômica de custos do Brasil e da alta desenfreada dos preços. As passagens de ônibus, trem e metrô não sofrem aumento desde 2020. Em entrevista a uma rádio, o governador do estado, Rodrigo Garcia, declarou que o preço da passagem dos transportes públicos administrados pelo governo não sofrerão aumento pelo menos até o final do ano. A fala de Garcia acontece pouco tempo depois da greve de motoristas e cobradores que paralisou 675 linhas de ônibus na capital paulista. Ele também citou que sua gestão realiza esforços para suportar e não repassar à população o aumento do preço da energia elétrica, que ocasionou um encarecimento na manutenção de serviços do metrô e da CPTM. Para evitar o reajuste dos preços, ele disse que vem repassando subsídios às empresas que operam serviços para suprir as necessidades de custos apresentadas por elas. No ano passado, esses valores ultrapassaram os 3 bilhões de reais. Já nesse ano, o valor será superior aos 4 bilhões em razão dos gastos com combustível e folha salarial das empresas. Garcia também anunciou que as tarifas dos pedágios de rodovias não sofrerão reajuste nesse ano. O estado também já iniciou a redução do ICMS sobre a gasolina, que cairá de 25% para 18%. A expectativa é que a medida cause um efeito positivo no bolso dos consumidores, com os combustíveis 48% mais barato na bomba.
A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e as concessionárias que administram as rodovias de São Paulo informaram em nota divulgada agora à noite que são contrárias à decisão do governo do estado de não reajustar as tarifas de pedágio das rodovias neste ano. O setor avalia, inclusive, adotar medidas judiciais sobre a questão. E essa é uma decisão da Justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até o dia 31 de outubro as ordens de despejo, remoções forçadas e desocupações da crise sanitária provocada pelo coronavírus. As medidas seriam autorizadas a partir de hoje, mas, segundo o ministro, a pandemia ainda não acabou e muitas pessoas continuam em situação de risco particular. E encerrando o mês de junho com alta acumulada de mais de 10%, o dólar subiu nesta quinta-feira em meio a temores globais de recessão e incertezas fiscais domésticas. Com isso, a moeda norte-americana subiu 0,78% e encerrou o dia cotada em R$ 5,23 na venda. A Bolsa de Valores caiu 1,08%, com 98.541 pontos. E nesta quinta-feira ocorreu o maior leilão de transmissão de energia do Brasil, com a venda de todos os 13 lotes ofertados. Com a demanda, o governo brasileiro projeta investir cerca de 15 bilhões de reais com construções de mais de 5 mil quilômetros de linhas de energia. Realizado na sede da B3 em São Paulo, o leilão contou com 10 empresas vencedoras. A disputa foi dividida em 2 etapas, durante a parte da manhã e da tarde. Os lotes representam 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e 6.180 megavolt-amperes em capacidade de transformação de subestações. Os vencedores das concessões serão responsáveis pela construção das linhas, que deve demorar entre 42 e 60 meses. As linhas de transmissão contemplarão 13 dos 27 estados, sendo eles o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O intuito dos investimentos também é melhorar as condições de atendimento em regiões isoladas nos estados do Acre e do Amazonas, já que existem partes desses estados que atualmente é isolado do Sistema Interligado Nacional. A expectativa inicial do governo é que o leilão representasse 15 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos. Além disso, está nos planos uma geração de quase 32 mil empregos diretos no período de construção. Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, conhecida como OPEP+, decidiram manter o plano de aumentar a produção em 648 mil barris por dia em agosto. A decisão, após conferência ministerial do grupo nesta quinta-feira, confirma o cronograma acertado em junho, quando o cartel acelerou o crescimento da oferta em relação ao ajuste mensal de 432 mil barris por dia, que vigorava anteriormente. Nos últimos meses, os produtores têm sido alvos de pressão dos Estados Unidos para que elevem o fornecimento do ativo energético, com o objetivo de conter a escalada de preços. De acordo com o comunicado divulgado, a OPEP+, reiterou a importância de que os integrantes cumpram com o mecanismo de compensação do programa. O próximo encontro ministerial está marcado para o dia 3 de agosto deste ano. A Receita Federal liberou hoje o segundo lote de restituições do imposto de renda deste ano. O pagamento de 6 bilhões e 300 milhões de reais foi pago a mais de 4 milhões de contribuintes. Neste lote também foram incluídas restituições residuais de exercícios anteriores. E veja a seguir, a primeira juíza negra tomou posse na Suprema Corte dos Estados Unidos. E ainda, brasileiro começa a receber de volta o dinheiro cobrado a mais na conta de luz.
A lei que devolve valores de impostos cobrados a mais na tarifa de energia elétrica já está valendo. Desta forma, os consumidores vão ser compensados com reajustes menores. Para os moradores de Mato Grosso do Sul, o desconto nas próximas faturas vai chegar a 500 milhões de reais. A cobrança errada durante anos resultou em determinação de revisão tarifária publicada no Diário Oficial da União esta semana. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado a exclusão do ICMS do preço que serve como base de cálculo dos tributos federais, PIS e COFINS, entendendo que havia dupla tributação. A devolução dos valores cobrados a mais será feita por meio de compensação, impactando diretamente na conta dos consumidores. Aqui em Mato Grosso do Sul, essa revisão já foi feita quando teve o reajuste tarifário anual em abril, que trouxe uma compensação para este ano de 100 milhões de reais. A presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul explica que o reajuste, que deveria ser maior em abril, apresentou uma variação menor em razão dessa revisão feita de forma antecipada no estado. O primeiro estado a fazer essa compensação foi Minas Gerais, porque eles tinham uma decisão de embargos transitada em julgado. Nós descobrimos aqui que havia sim um embargos, nós conversamos com a concessionária, conversamos com o Poder Judiciário Federal e ele deu prioridade para a nossa questão, sabendo que a gente já poderia, antes da sanção da lei, fazer essa compensação. Então, houve essa diminuição e, na média, o nosso reajuste ficou 17,92. Mais 468 milhões de reais serão compensados nos próximos 4 anos. Valor que o Conselho ainda vai tentar que seja corrigido, usando como base o índice da taxa Selic, que é a taxa básica de juros usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Esse foi um ponto que foi vetado pela Presidência da República. Então, assim, o que a gente não quer é chegar lá na frente, em 2024, e a gente não ter o poder de compra desse valor, desses 400 milhões, achatado porque não está sendo corrigido pela taxa Selic. A Fiocruz concluiu o sequenciamento genético da varíola do macaco. Segundo informações do Ministério da Saúde, o número de casos da doença no Brasil chegou a 37. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu o sequenciamento genético do vírus monkeypox que causa a varíola do macaco. O material foi coletado de um paciente do Rio de Janeiro. Por meio de nota, a imprensa, a Fiocruz informou que se trata de um vírus de um grupo de organismos originados de um único ancestral comum exclusivo, o que mais circula atualmente. De acordo com a Fundação, a análise permitiu o detalhamento do DNA do patógeno, contribuindo para um melhor entendimento do atual surto, que já ultrapassa 4.700 casos pelo mundo. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, o número de casos de varíola dos macacos chegou a 37. A secretária de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o 6º caso do estado. Já Minas Gerais confirmou o seu primeiro caso, um homem com 33 anos que esteve na Europa neste mês. O paciente está estável em isolamento domiciliar. Em São Paulo, já são 28 casos confirmados e 2 registros no Rio Grande do Sul. 29 pessoas foram presas hoje em diversos estados do Brasil e no exterior, na 9ª fase da operação chamada Luz da Infância, que combate a pornografia infantil. O objetivo da ação é prender criminosos que cometem abuso e exploração contra crianças e adolescentes na internet. Até o momento, 163 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia com apoio do Ministério Público em diversos estados brasileiros. No Maranhão, 4 prisões foram realizadas em São Luís e uma em Açailândia, cidade localizada a 567 quilômetros da capital maranhense.
Durante a operação foram apreendidos aparelhos eletrônicos que serão analisados pela Polícia Técnica. Em João Pessoa, na Paraíba, um homem foi preso suspeito de consumir e compartilhar vídeos e fotos que violavam o direito infantil. Já no Pará, 3 homens foram presos em flagrante por armazenarem conteúdo pornográfico infanto-juvenil em dispositivos eletrônicos. Além disso, buscas também estão sendo realizadas em países da América como Estados Unidos, Equador, Costa Rica, Paraguai, Panamá e Argentina. De acordo com os coordenadores da ação, o número de presos deve aumentar nos próximos dias. Em suas 8 edições anteriores, a Operação Luz na Infância já cumpriu mais de 1.600 mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 760 suspeitos de praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil e em países do exterior. Especialistas alertam que os pais devem se manter atentos sobre o comportamento dos filhos na internet, que aumentou desde o começo da pandemia devido às aulas online. Por esse fato, é muito importante que os pais e responsáveis conversem e instruam seus filhos sobre o site que eles acessam em computadores e celulares. O Parlamento de Israel foi dissolvido nesta quinta-feira. O país vai realizar uma nova eleição em 1º de novembro, a quinta em menos de 4 anos. A dissolução foi aprovada por 92 votos a favor e nenhum contrário, de um total de 120 cadeiras no parlamento. Antes da votação, os deputados estabeleceram 1º de novembro como a data para as próximas legislativas. Esta será a quinta vez que o país vai às urnas em menos de 4 anos. A dissolução encerra o breve governo de 1 ano do primeiro-ministro Naftali Bennett, que liderou uma coalizão de 8 partidos que inclui pela primeira vez uma formação árabe, algo histórico em Israel. O principal objetivo da coalizão era acabar com 12 anos ininterruptos de governo do direitista Benjamin Netanyahu, mas também formar um executivo, algo que havia sido impossível após as 3 eleições anteriores muito acirradas. Hoje, antes da dissolução do parlamento, Bennett anunciou que não será candidato nas próximas eleições. Ele vai passar o cargo a Lapid ainda nesta quinta-feira. O filho do falecido ditador Ferdinand Marcos tomou posse nesta quinta-feira como presidente das Filipinas. Ferdinand Marcos Júnior substituiu o polêmico Rodrigo Duterte, acusado de desrespeitar os direitos humanos com a violenta guerra às drogas. A posse de Ferdinand Marcos Júnior, de 64 anos, conclui décadas de esforços da família para voltar ao poder no país do Sudeste Asiático. Em uma cerimônia no Museu Nacional de Manila, o novo presidente prestou juramento e homenageou os 20 anos de governo do pai, marcados pela corrupção e os abusos de direitos humanos. Ele venceu com folga as eleições do mês passado, na maior vitória de um candidato à presidência desde a revolta popular que derrubou o pai em 1986. Ferdinand Júnior substitui Rodrigo Duterte e terá como vice a filha do ex-presidente, Sara Duterte, resultado da aliança das duas famílias para as eleições, que antes eram rivais. Com os preços em alta e uma economia devastada pela Covid-19, o novo presidente tem como prioridades conter a inflação, estimular o crescimento e aumentar a produção de alimentos. Ketanji Brown Jackson, a primeira juíza negra da história da Suprema Corte dos Estados Unidos, tomou posse do cargo nesta quinta-feira. A indicação de uma mulher negra como magistrada era uma promessa de campanha do presidente norte-americano Joe Biden. Em um comunicado, Jackson declarou que aceita a responsabilidade de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos e de administrar a justiça sem medo ou favor. Indicada pelo presidente do país, Joe Biden, Ketanji Brown Jackson já havia sido aprovada para o cargo pelo Senado em abril, mas só poderia tomar posse com a saída do juiz Stephen Breyer, que deixou o posto também nesta quinta-feira.
Jackson, de 51 anos, será uma das poucas magistradas da Suprema Corte com ampla experiência no sistema penal norte-americano. Antes de tomar posse no novo cargo, ela foi juíza da segunda instância nos Estados Unidos e defensora pública, representando réus pobres. Filha de professores, a juíza cresceu no estado da Flórida e estudou na Universidade de Harvard. A entrada da nova juíza marca também um recorde no número de mulheres na Suprema Corte dos Estados Unidos. De um total de 9 magistrados, 4 são mulheres. Uma sonda espacial chinesa fotografou toda a superfície do planeta Marte. Ela foi lançada em 2020 e, desde maio do ano passado, realizava uma expedição pelo planeta vermelho. As imagens reveladas pela Agência Espacial Chinesa mostram um terreno com dunas vermelhas empoeiradas, crateras, penhascos, cordilheiras dos cânions e uma camada de gelo do Polo Sul, além de uma visão de cima para baixo dos Ascleus Mons, um grande vulcão escudo de 18 mil metros detectado pela NASA há mais de 50 anos. Consideradas uma descoberta e tanto para os cientistas espaciais, as fotografias e vídeos foram obtidos através do orbitador da sonda, que circulou pelo planeta mais de 1.300 vezes, capturando imagens de todos os ângulos. No total, quase 1.100 gigabytes de dados científicos foram coletados e entregues à equipe de pesquisa para estudos adicionais. Eles estarão disponíveis para cientistas internacionais no momento apropriado, segundo a empresa chinesa. O orbitador continuará realizando testes e será capacitado para maiores descobertas e tarefas futuras. Antes dos chineses, apenas os Estados Unidos e a antiga União Soviética haviam pousado uma espaçonave na superfície de Marte. E veja a seguir, TSE informa que candidatos à presidência da República não podem gastar mais que 88 milhões de reais nas campanhas deste ano. E ainda, o brasileiro ainda comemora o pentacampeonato mundial de futebol conquistado há 20 anos. Os candidatos à presidência da República ficaram sabendo hoje quanto poderão gastar no máximo para fazer as campanhas eleitorais deste ano. De Brasília, as informações são da repórter Maria Ferreira. Os valores serão apenas reajustados pelo IPCA, que é a inflação oficial do país. Em 2018, o teto para presidenciáveis era de 70 milhões de reais no primeiro turno. No período de outubro de 2018 até maio deste ano, segundo a calculadora que o IBGE disponibiliza em seu site, a inflação variou pouco mais de 26%. O que aumenta o limite de gastos para os candidatos à presidência neste ano para cerca de 88 milhões de reais. O teto de gastos é definido por meio de lei específica no Congresso Nacional, mas esse ano o Congresso não editou nenhuma norma nesse sentido. Por isso, o TSE precisou aplicar os valores do último pleito com as correções inflacionárias. Este advogado especialista em direito eleitoral explica que a edição da norma pelo TSE garante que os valores não sejam simplesmente aumentados, mas que se mantenham ou até reduzam ao longo dos anos. Ele ainda explica o que pode acontecer caso o candidato ultrapasse o limite de gastos. O limite de gastos definido pelo Tribunal Superior Eleitoral vale para todas as candidaturas e significa o seguinte, que se porventura um candidato gastar mais na sua campanha do que aquele limite definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele estará incorrendo em abuso do poder econômico e, consequentemente, está sujeito à cassação do registro do diploma se eleito. Então, é o limite máximo de gastos. Os candidatos podem gastar menos do que esse valor, mas
não podem gastar mais. Esse é o teto máximo de gastos. O TSE divulgou os dados a menos de 100 dias das eleições do dia 2 de outubro. Agora, entre os dias 20 de julho e 15 de agosto, os partidos, federações e coligações devem fazer o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia 16 de agosto e deve terminar no dia 30 de setembro. Para agosto, também está marcada a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. E o Tribunal Superior Eleitoral aproveitou para reafirmar aos partidos políticos que todos devem cumprir a regra de reservar um mínimo de 30% de candidaturas às mulheres. A produção da maior fábrica de chocolate do mundo, que fica na Bélgica, foi interrompida nesta quinta-feira após a descoberta de contaminações por salmonela. Não há relatos de consumidores infectados e, segundo a empresa, a produção continuará suspensa até novo aviso. A empresa responsável pela produção do chocolate, a suíça Barry Callebaut, não os produz para serem vendidos diretamente aos consumidores. E, por isso, não tem motivos para acreditar que podem ter chegado às prateleiras das lojas. Mesmo assim, está entrando em contato com 73 clientes da fábrica que recebem o chocolate para que não repassem os lotes que constem a data desde 25 de junho. A segurança alimentar é de extrema importância para Barry Callebaut e essa contaminação é bastante excepcional. De acordo com a empresa, os procedimentos são bem definidos. A Agência Belga de Segurança Alimentar foi informada e reunirá todas as informações para rastrear a contaminação. O grupo suíço Barry Callebaut fornece produtos de cacau e chocolate para muitas empresas da indústria alimentícia, incluindo gigantes como Hershey's, Nestlé e Unilever. Mais da metade da população brasileira dorme mal. É o que diz um estudo que avaliou o sono das pessoas durante a pandemia. 6 horas de sono. Esse é o tempo máximo que Janaína consegue descansar por noite. Isso somando tudo, porque ela afirma que acorda várias vezes ao longo da madrugada e demora a pregar os olhos cada vez que se deita novamente. Também, diante da vida agitada que a maioria das pessoas leva hoje, fica difícil controlar a ansiedade até na hora de dormir, ainda mais depois da chegada da Covid-19. Depois da Covid, eu descobri um gatilho de ansiedade, um gatilho de um start negativo. Essa mesma sensação afetou a maioria dos brasileiros que, entre outras áreas da vida, sentiram um impacto na hora de dormir. Uma pesquisa publicada por uma revista científica mostra que mais de 65% dos brasileiros têm sono de má qualidade. O resultado, divulgado recentemente, refere-se a dados coletados lá no começo da pandemia, em março de 2020, com mais de 2.600 pessoas. E a conclusão está relacionada à ansiedade gerada por aquele momento de dúvidas e incertezas. Mas hoje a ciência já sabe que os problemas com o sono também fazem parte das sequelas do coronavírus. E isso está fazendo parte de uma patologia que se chama síndrome pós-Covid ou Covid longa, né? Aonde o paciente ou teve uma manifestação grave da doença, foi para a UTI e ainda persiste com alguma sequela, que varia de paciente para paciente, uma sequela maior ou uma sequela menor, né? E aí nós sabemos que esse paciente ele teve coágulos ou microcoágulos que acometeram coração, rins, fígado e até mesmo o cérebro. A Janaína teve Covid-19 bem no começo da pandemia e, diferente da maioria das pessoas, não ficou apenas 14 dias em isolamento, mas 6 semanas com exames positivos. E acredita que entre as sequelas deixadas pela doença, o sono também foi atingido. Porque desde que eu tive a Covid, a coisa ficou mais acentuada. Né? Até por conta da minha respiração ser mais forçada,
Embora eu tenha feito exercícios respiratórios, eu consegui voltar para a academia agora, até para trabalhar essa coisa do orgânico, né? E gastar mais energia para tentar dormir melhor, para tentar ter uma condição melhor de vida, né? E o corpo realmente está ficando melhor, tá? Mas o resto não está melhorando, não. Bem, o que o doutor recomenda é o seguinte: antes de dormir, nada de telas, muito menos cafeína. É preciso apagar as luzes e fazer a última refeição 3 horas antes de ir para a cama. Outra dica é praticar exercícios com regularidade para conseguir dormir por 7 horas seguidas, sem pausas, de forma reparadora. Agora, sobre a ansiedade gerada pela Covid, segundo o neurocirurgião, é preciso encarar a doença como a gripe, aprender a conviver com ela, sem deixar os cuidados de lado. Para ele, o uso da máscara ainda é essencial, porque nesse momento é o que realmente pode tranquilizar, manter a saúde mental em dia e, assim, conseguir ter belas noites de sono. Existe uma frase que é uma frase da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é saúde mental. E a brasileira Ana Marcela Cunha conquistou hoje mais uma medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, capital da Hungria. Nesta quinta-feira, a baiana de 30 anos venceu a prova dos 25 quilômetros em águas abertas e subiu ao pódio pela 3ª vez só nesta semana. Na prova disputada no Lago Lupa, nos arredores da capital da Hungria, a brasileira venceu a prova com o tempo de 5 horas, 24 minutos e 15 segundos. A alemã Lea Boy ficou com a prata e a holandesa Sharon van Hovendal com o bronze. Esta é a 15ª medalha de Ana Marcela Cunha em suas participações em mundiais. Na segunda-feira, ela venceu a prova dos 5 quilômetros em águas abertas e na quarta-feira foi medalha de bronze nos 10 quilômetros. Ana Marcela tem 7 títulos mundiais e é a 5ª vez que conquista o ouro na modalidade dos 25 quilômetros. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais um mês e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.